Salmos 23, versículo 1 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A paz do Senhor para você, para toda a sua família. É um prazer estarmos mais uma vez juntos participando deste momento da Escola Bíblica Dominical. E como sempre fazemos, queremos louvar a Deus por esta manhã maravilhosa, agradecer a você pela audiência, a você que está em casa nos ouvindo, quem sabe até no trabalho, no momento do trabalho que é possível, não é? Ou em viagens. Espero que você esteja bem, mas caso você esteja hospitalizado e possa estar nos acompanhando, nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando e lhe dê saúde. Nós queremos louvar a Deus pela vida da Rede Brasil de Comunicação, que é esse veículo de evangelização. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, nosso superintendente, pastor Nad Jackson Saraiva. Agradecer por esta escala, por esta tamanha honra, e nós queremos convidar você a estar orando conosco. Pai querido, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, te agradecer por esta oportunidade maravilhosa e te pedir, ó Deus, que as Tuas boas mãos continuem estendidas sobre as nossas vidas. Abençoa-nos nesta manhã de domingo, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar em tudo. É o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te agradecemos. No nome santo de Jesus, aquele que vive e aquele que reina para todo o sempre. Amém e amém. Muito bem, como sempre fazemos, nós iniciamos o culto orando, agradecendo a Deus, mas também louvando ao Senhor. E nós queremos convidar você para estar fazendo isso conosco, louvando ao Senhor. Pegue sua harpa cristã e vamos juntos adorar a Deus nesta manhã. Vamos convidar o nobre presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, para estar louvando a Deus. Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para louvar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade dada pelo escalado desta manhã e também pelo nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã, sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 4, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama.
Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Ser valente. Hino de número 225 da nossa harpa cristã. Convictos desta verdade, de que Deus está conosco, seremos valentes na presença de Deus. Glória a Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, jando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção estar louvando ao nome do Senhor. Nós estamos chegando aí à 10ª lição desse 4º trimestre do ano de 2024. E nós queremos convidar você a estar participando conosco, lendo a lição. Hoje, dia 8 de dezembro do ano de 2024, a lição que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Como eu falei, dia 8 de dezembro, hoje é o dia que se comemora o Dia da Bíblia. No final nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor Deus por sua maravilhosa palavra. Mas a lição de hoje nós estamos com uma lição maravilhosíssima e vamos estar estudando, mas temos o texto áureo dessa lição. O texto áureo nos diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11. A verdade prática nos diz que Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Esta lição, como as demais, ela tem alguns objetivos, que esses objetivos eles estão de acordo com a divisão da lição. E o primeiro objetivo de hoje é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O segundo objetivo desta lição é ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E terceiro e último, compreender que a infalível proteção do Altíssimo
é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 livros da Bíblia Sagrada. O primeiro no Novo Testamento, que é o texto da carta de Paulo aos Efésios. Você vai poder acompanhar conosco o capítulo 6, verso do 10 ao 17. E também o texto de Salmos 91, verso 1 até o verso 8. E eu quero convidar você a estar lendo conosco neste momento. Efésios capítulo 6, verso 10, nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém e amém. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai querido, obrigado por tua palavra, por este momento maravilhoso que estamos aqui nesta Escola Bíblica Dominical, Senhor, onde juntos estamos vamos aprender a Tua Palavra e agora nós lemos-as. Abençoa, Senhor, que Teu Espírito Santo encontre guarida em nossos corações e que sejamos edificados nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegou agora a hora do ofertório e tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, nosso companheiro, professor Jonas Santana. Nós vamos pedir para que o servo de Deus venha e faça aqui a oração e você vai, com certeza, ter a oportunidade de participar deste momento sublime com a sua oferta e com seu dízimo. Lembre-se, isso é, sim, um ensinamento bíblico e nós devemos fazer com amor. Faz show, professor, por favor. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, nessa escola bíblica dominical que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí na sua casa, acontece também aí no seu trabalho, onde você estiver. Nesse exato momento tem uma escola dominical acontecendo. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento importante do culto, que é o momento do ofertório. Você sabia que ofertar é um ato de agradecimento a Deus? Ofertar é um ato voluntário. Ofertar é um ato de adoração a Deus. E a gente oferta através dos dízimos, uma oferta voluntária ou até mesmo o pagamento de um voto. Se você quer e pode fazer, faça com amor, faça com muita dedicação, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, lá um versículo bem conhecido, que está registrado na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor e faça, acima de tudo, como sendo um ato de adoração a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que é de outro país, que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de sempre estar em um templo evangélico das Assembleias de Deus, mas que quer adorar a Deus também, com seus dízimos e suas ofertas, vai aparecer agora na tela algumas informações que são recursos que a igreja vem disponibilizando para você. Você está vendo o QR Code e logo embaixo tem o CNPJ, que é a chave do Pix. Eu vou ler para você: 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Meu querido irmão em Cristo, quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração. Vamos orar ao Senhor, mas vamos orar agradecendo pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecendo pelo trabalho que a gente tem, agradecendo pela vida, pelo dom da vida, de estarmos aqui adorando a Deus. E nessa oração, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, passando por necessidade, porque há um Deus no céu, tenha certeza disso, que escuta as orações dos crentes em Cristo Jesus. E Ele pode te abençoar nessa manhã de domingo. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes dizem: eu queria tanto fazer, dar essa contribuição, mas não pode agora, mas amanhã você vai poder. Vamos orar por você? Deus vai abençoar. A bênção de Deus estará na tua casa, no meio da tua família. Nos acompanhe nessa oração desse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, Rei eterno, como é bom estar aqui na tua casa, como é bom te adorar, como é bom te servir, como é bom dizer que tu és grande, que tu és eterno, que tu és justo. Recebe agora a nossa adoração, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, teus filhos que estão fazendo isso como ato voluntário e te adorando. Que a tua mão santa possa estar estendida na casa de cada um deles. Abençoa teus filhos, Pai. E aqueles que estão desempregados, abre uma porta de trabalho, faz um milagre, confirma as tuas promessas e as tuas palavras na vida dos teus servos. Pai eterno, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos, nesse momento, adorar ao Senhor. Vamos adorar agora com um hino. E o nosso evangelista, Alessandro Barreto, primeiro secretário das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus com um hino. E você vai ficando conosco e vai adorando a Deus nessa manhã de domingo. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Hino de número 305, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber
da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Muito breve, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Cante com fé, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção poder estar louvando a Deus, mas não somente louvando a Deus, mas também adorando ao Senhor e rendendo-lhes graça. Nós queremos mais uma vez agradecer por esta tão rica oportunidade de estarmos aqui nessa escola bíblica dominical para estudarmos mais uma lição. E como já falamos, estamos hoje chegando aí já no finalzinho do trimestre, né? Estamos rompendo o quarto trimestre, já estamos terminando o ano e nós estamos na lição de número 10. Só relembrando, quem sabe você chegou agora, né? Não acompanhou o início, a promessa da proteção divina, lição de número 10, do dia 8 de dezembro de 2024. Muito bem, eu quero aproveitar neste momento e já dizer para você que está nos acompanhando de que a Bíblia ela é permeada de muitas promessas. E durante esse trimestre inteiro, nós estudamos várias promessas. E hoje é uma das que nós vamos estudar, que é a promessa da proteção divina. Assim como um pai protege os filhos que ama, Deus nos protege como seus filhos. E essa lição de hoje tem esse perfil, tem esse caráter de falar sobre a proteção de um pai amoroso que cuida dos seus filhos. E eu quero convidar você a ler conosco a introdução desta lição. Você que não tem lição física, não tem problema, você vai poder nos acompanhar aí em tela. Então vamos ler o que diz a introdução desta lição? Diz assim: nesta lição, tomamos Efésios 6 e os Salmos 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios, uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus. Por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em
Cristo. Glória a Deus. Muito bem, só nesta introdução nós já temos aqui uma noção muito boa sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é uma realidade bíblica. Nós não podemos, de forma alguma, superestimar o adversário espiritual que temos. Também acho prudente dizer que não devemos também supervalorizar a imagem deste inimigo, mas não subestimá-la, pois ele é real. Nós sabemos de que a Bíblia nos ensina de que este inimigo, ele existe e ele está batalhando 24 horas para nos destruir. A Bíblia nos diz de que ele está como um leão, que está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o melhor de tudo é sabermos de que, apesar desse inimigo ser real, apesar dele ser muito hostil, e por que não dizer que em alguns momentos até poderoso, nós temos um Deus que é muito maior do que ele. A Bíblia nos diz de que Deus acampa o seu anjo ao redor daqueles que o ama e os livra. Então nós estamos protegidos por Deus. Deus jamais deixará um dos seus filhos sozinho no campo de batalha. Ele é o general dos generais. Ele é o comandante por excelência. E jamais ele vai permitir com que um dos seus filhos esteja em plena batalha sozinhos. Por isso que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam para o livrar. E a Bíblia ainda nos diz que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque existe um Deus que nos protege, existe um Deus que nos guarda. Nós não estamos isentos de batalhas, mas nós temos a certeza de que se formos lançados dentro da fornalha de fogo, como foi ou como foram lançados aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor Deus nos livrará. A palavra de Deus nos diz que os rios não nos submergirão, o fogo não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Sabe o que é isso? Proteção divina. Agora eu preciso lhe dizer de que essa proteção divina não nos isenta das batalhas espirituais. E é justamente sobre isso que vamos conversar nesta manhã de domingo. A nossa lição, ela, como sempre, ela vem dividida em 3 pontos ou 3 tópicos. E o primeiro tópico desta lição fala sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Vou repetir mais uma vez. Primeiro ponto, proteção espiritual contra o inimigo. E eu gostaria de convidar você a estar lendo conosco esse texto que aqui está no ponto 1, que fala sobre a proteção contra o maior inimigo. Vamos ler juntos. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. E diz ainda mais, nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Muito bem, baseado nesse texto que acabamos de ler, nós podemos reforçar aquilo que já falamos no início. Estamos em uma batalha. Esse inimigo, ele é um ser espiritual. Por isso que Paulo disse que esta batalha não se dá no campo bélico, não é contra a carne nem sangue. Essa expressão paulina, carne e sangue, é uma expressão que aponta para aquilo que é físico, aquilo que é material. Nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos são espíritos malignos. Eles atuam na área espiritual. E é nessa área, quero dizer na área espiritual, em que nós devemos estar preparados.
Jesus disse a seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E é nesse âmbito de carne, de espírito, que essa batalha acontece. Nós temos pelo menos 3 grandes adversários, a saber, a natureza carnal. A nossa natureza pecaminosa, ela é um inimigo muito forte. E esse inimigo, ele está de forma interior, ele está dentro de nós. Apesar de sermos regenerados, novas criaturas, servos de Deus, mas esse inimigo ele não foi completamente vencido. Ele diria eu, que ele está ali preso ou adormecido, e a qualquer momento, se não vigiarmos, ele pode surgir de novo. É por isso que a Bíblia sempre aconselha estarmos em oração, estarmos em jejum, estarmos em vigilância. Para quê? Para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir da concupiscência da carne. Ele diz que nós devemos fugir desse adversário. Veja como ele é poderoso. Essa natureza humana, carnal, caída, o apóstolo Paulo chega a dizer que devemos fugir. Mas esse é o primeiro adversário, que nós temos que batalhar contra ele. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14 e 15, ele vai dizer que nós devemos a batalhar de tal forma a mortificar esse inimigo. Ele diz assim, mortificando, né? Combatendo, abatendo esse adversário todos os dias. Porque é um adversário que só vai ser vencido de forma plena quando estivermos em corpo glorioso ao lado do Senhor Jesus, lá na glória. Mas enquanto estivermos aqui, esse adversário interno chamado carne, ele vai estar vivo. E nós temos vários exemplos de personagens bíblicos que sofreram muito com esse adversário e alguns que infelizmente chegaram até ceder à tentação e caíram. Nós temos o exemplo, e podemos citar aqui, de Davi. Poderíamos citar o próprio Sansão, Saul, Salomão, com toda a sua sabedoria, mas em algum momento ele permitiu com que esse adversário, que eu posso assim chamá-lo, que é a natureza humana, a natureza carnal, vencesse essa batalha. Então devemos ter muito cuidado com esse adversário. Mas o segundo adversário, ele não é mais interno, ele agora é externo. Esse adversário é o diabo. O diabo não está internamente em nós. Quem está internamente em nós é o Espírito Santo, como está em João, capítulo 17, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria e estaria com e nos crentes, e faria neles morada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na capítulo 3 da sua primeira carta, verso 16, ele diz isso também, que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, quem está internamente dentro de nós, espiritualmente falando, é o Espírito. Mas, apesar disso, nós temos um adversário que é espiritual também, mas que está de forma externa, que é o diabo. O diabo é o agente tentador. Inclusive, na Bíblia, ele é chamado de o tentador. O próprio Jesus foi alvo dessa tentação. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo número 1, a Bíblia nos diz de que Jesus foi tentado pelo diabo. Diz que ele foi cheio do Espírito Santo, foi ao deserto, e os versículos que se seguem depois do versículo 1 em diante, a Bíblia deixa clara que Jesus foi tentado pelo diabo. Durante aqueles 40 dias, Jesus foi tentado. O apóstolo diz isso, o escritor do Evangelho diz isso, que ele foi tentado durante os 40 dias. Esse adversário é um adversário externo, é um adversário, assim como o interno, que é a natureza humana, é um adversário invisível. A gente não consegue ver. Mas existe um terceiro adversário que nós podemos citar aqui, que é o mundo. Então nós temos a carne, que é a natureza interna, humana, caída, depravada, mesmo que regenerados, essa natureza ainda está lá subscrita, por assim dizer, mas em algum momento ela pode reaparecer, não é? Que são os desejos carnais. O segundo inimigo, como eu já falei, é o diabo, é externo, invisível. A gente não vê ele, mas vê as suas ações. É muito fácil ver as ações do diabo,
Tudo aquilo que é contrário à Bíblia, tudo aquilo que é contrário ao Senhor é uma ação diabólica. E o terceiro inimigo é o mundo. E o mundo aqui, eu preciso dizer para você, que não é aquele mundo que você está vivendo, o globo terra. Não é esse inimigo. A palavra cosmos, aqui do texto grego, para mundo, tem também o significado de filosofia, de ideologias, cosmovisões, ou seja, é o pensamento ideológico que gira em torno da sociedade. É o que nós chamamos de mundo. É esse mundo aí que nós devemos batalhar. E assim como o diabo é um ser espiritual, nós não o vimos, nós não podemos vê-lo fisicamente falando, a não ser se ele se materialize, nós conseguimos ver as suas ações, o mundo também. As ideologias, elas não podem ser vistas porque elas são ideologias, elas são pensamentos, são opiniões, não é? Mas aquilo que produz a ideologia, que são as ações humanas, isso a gente pode ver. E isso se constitui-se um inimigo poderoso. E nós devemos ter muito cuidado para não sermos abatidos por algum desses inimigos. O segundo subtópico do ponto 1 da lição fala sobre os inimigos espirituais em Efésios. E eu quero convidar você para ler conosco a lição. Se você não tem a lição, acompanhe na tela, por favor. Diz assim: em Efésios capítulo 6, versos do 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que nossos inimigos são espirituais. Nós falamos sobre isso. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século. São demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. E por fim, Satanás e seus demônios, que desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Muito bem. Nós já falamos sobre isso no início desse ensino, que esse adversário ele é real, apesar de ser invisível. Ele é real, apesar de ser incorpóreo, mas ele é real. E esse inimigo ele precisa ser combatido com as armas corretas. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao versículo 12, Paulo vai falar da armadura de Deus. E é justamente a leitura que nós fizemos hoje, né? A leitura bíblica em classe que vai até o verso de número 17, para ser mais preciso, quando Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse adversário espiritual, ele não é vencido pela força humana, pelo intelectualismo humano. Não. Ele só é vencido pelas armas espirituais. E é por isso que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fica claro aqui então de que essa batalha é uma batalha no âmbito espiritual e nós devemos estar atentos para não sermos abatidos pelo adversário. A lição prossegue esse raciocínio e aí nós vamos para o terceiro ponto, que eu acho que é muito importante nos determos um pouquinho mais nesse terceiro subtópico, não é? Do primeiro ponto, que fala sobre as armas espirituais do crente. Vamos ler, como em uma boa escola dominical fazemos. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, do 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A. Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Letra B. Couraça da justiça,
uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. C. Preparação do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu, conforme em Mateus 4, do 1 ao 10. Letra D. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Letra E. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Letra F. A espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos, conforme 1 Timóteo 2 e 4. E o texto diz assim para concluir: estas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. O que é que nos resta dizer sobre este ponto? É que Deus nos equipou com uma armadura poderosíssima. E tem uma expressão aqui do apóstolo que é muito pertinente, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura. Por que é que Paulo falou toda a armadura? Porque alguém pode se utilizar de parte dessa armadura. Observe que essa armadura fala do elemento do capacete, ela fala do elemento do escudo, ela fala da couraça, ela fala do cinto, ela fala do calçado, mas ela fala também da espada. São 6 instrumentos importantíssimos que esta armadura possui. E se algum soldado, por exemplo, for à batalha faltando qualquer uma dessa parte da armadura, ele estará fragilizado naquele lugar, porque ele não estará com as devidas proteções. Por exemplo, quando Paulo fala de capacete da salvação, Paulo está falando daquilo que protege a mente, daquilo que protege a nossa cabeça. Quando um soldado romano colocava o capacete sobre si, ele estava protegendo a sua cabeça, protegendo de golpes do adversário. E no mundo espiritual isso tem um simbolismo muito grande, porque a cabeça fala dos nossos pensamentos, fala daquilo que passa na nossa intuição, fala de nossas emoções, de nossos desejos. E a pergunta que nos vem é: se na batalha espiritual nossa mente não estiver protegida, certamente seremos alvo desses dardos inflamados do inimigo. Um dardo era lançado à distância, diferentemente de uma batalha de espada ou de lança, de uma espada que era próximo, né? Os dois combatentes ali estavam próximos um do outro. Os dardos eles eram lançados de distante, às vezes de cima das torres, de cima das muralhas, ou até mesmo no plano reto, mas eram com distância, né? Em que um dos oponentes pegava uma lança e nessa lança geralmente era enrolado ali um tipo de bucha ou um tipo de pano envolto com um combustível, e ali era tocado fogo e era lançado de longe. Era uma lança pegando fogo, literalmente. Por isso que a expressão é dardos inflamados do maligno. É a expressão bélicos, de guerra, de batalha, né? E o diabo muitas vezes faz isso nessa luta espiritual. Ele nos lança de distante coisas para afetar a nossa mente, porque ele sabe que se bater em nossa mente, nós seremos certamente feridos e talvez até eliminados. Mas o interessante é que nessa armadura de Deus, Paulo também fala da couraça, é aquela parte da frente do soldado e das costas. É chamado o termo grego tórax. Ela protege toda essa parte frontal e a parte de trás, onde estão os pulmões, por exemplo, do soldado. Essa parte é importante porque nessa região do corpo, nessa parte frontal, estão aqui os órgãos importantes, como o coração, atrás os pulmões. Pulmão fala de respiração, e quando a gente fala de respiração, a gente fala de vida. Qualquer ser vivente que pare de respirar, ele vai morrer.
Então, se o adversário atingir na vida espiritual o pulmão do crente, ele para de respirar. Se ele atingir o coração, ele vai parar de viver. Então, por isso que Paulo disse que nós devemos vestir essa armadura para proteger essa parte da frente e de trás. Mas um terceiro elemento dessa armadura interessante é quando Paulo fala do cinto. E o cinto é aquele que pega na cintura, né? Ele diz cingindo os lombos. A nossa cultura, né, nordestina, brasileira, quando fala de lombo, alguém pode até pensar nessa parte superior aqui, né, do ombro. Mas o lombo nada mais é do que a parte da cintura, onde o soldado amarrava ali o cinto. E Paulo disse que esse cinto deve estar bem amarrado. Por que bem amarrado? Porque se o cinto estiver folgado, a couraça vai ficar folgada. E se ela ficar folgada, balançando, provavelmente no momento da luta, vai ter algum momento de brecha e o inimigo pode acertar. E o interessante é que Paulo diz que esse cinto é o cinto da verdade. Quando na vida espiritual, na batalha espiritual, nós não andamos com a verdade, nós estamos de alguma forma frouxos, a armadura solta. A mentira é uma arma perigosíssima do adversário. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que amam a mentira e cometem a mentira não podem herdar o reino dos céus. Mas uma outra coisa que Paulo fala na armadura, e aqui seria a quarta parte dessa armadura, é os pés calçados. No período de Paulo, muitos soldados eram atingidos porque iam para a batalha descalços. E os exércitos inimigos lançavam pedras pontiagudas, pedaços de ossos de animais. Além disso, ferros, metais cortantes no chão, para quando alguém pisar estando descalço, ser ferido, sangrar e morrer. Por isso que nós devemos estar calçados. E o interessante é que Paulo diz que o calçado aqui é o calçado da preparação do Evangelho, da pregação do Evangelho. Quanto mais nós pregamos a palavra, mais protegidos nós estamos com os nossos pés e na batalha espiritual nós estamos vencendo. Mas o quinto ponto dessa armadura é o escudo. Paulo diz que é o escudo da fé. Por isso que o escudo é um símbolo de proteção. Além da couraça que o soldado tinha, do capacete que protegia sua cabeça, seus ouvidos e seus olhos, e também a parte da boca e do nariz. Isso tem um significado muito grande, porque na vida espiritual, o ouvido, os olhos, o olfato e a boca tem um significado muito profundo na vida espiritual. Devemos estar protegidos. Mas além disso, Paulo fala do escudo da fé. Esse escudo protege. Esse escudo era um escudo que vinha do chão até quase à vista dos olhos do soldado. Protegia o corpo inteiro. Mas por fim, Paulo fala da espada. E a espada é um símbolo da palavra. E hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia, né? A palavra é a Bíblia. A Bíblia é a espada de Deus. E Paulo disse que na batalha espiritual nós só venceremos se tivermos essa espada. Jesus venceu o maligno com essa espada, né? A Bíblia diz que todas as vezes que o diabo vinha com alguma proposta, Jesus usava a palavra e dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Quer vencer a batalha, meu irmão? Quer vencer a batalha, minha irmã? Nunca esqueça, a palavra, ela é fundamental. Mas depois de falar desses 6 elementos da batalha, Paulo cita uma sétima característica, que é a oração. E por isso alguns dizem que a oração também faz parte dessa armadura, por mais que Paulo não tenha elencado de forma direta essa característica. Muito bem, finalizamos aí o primeiro ponto e a introdução da lição, e agora vamos para o segundo ponto, né? Adiantando aí para a conclusão. O segundo ponto fala sobre a armadura, a maravilhosa proteção de Deus. Já está na sua tela, me acompanhe. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmos 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Desta maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Versos 2, 3 e 4. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina
serve de consolo e segurança na hora da proteção. Esse Salmos de número 91 é um salmo bastante conhecido, não é? E eu gostaria de ler com você, se você tem um exemplar da Bíblia e pode abrir conosco, diz assim a palavra de Deus no Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Observe que o texto diz que Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza. E o que é refúgio e fortaleza, senão um lugar de proteção? Eu quero nesta manhã dizer para você que está nos ouvindo neste momento que Ele é a sua proteção. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Então lembre-se disso. O Deus que você serve é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro e ainda mais, socorro bem presente na hora da angústia. É o que diz o texto sagrado. Então nunca esqueça disso. Você não está sozinho. Você está protegido por um Deus que quer o seu bem e certamente você será vitorioso, porque a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está com eles. E eles ali pode ser o mundo. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos agora para o subtópico 2 do ponto 2, que fala sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmos 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira expressão, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis malignos para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao descrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro 5, verso 8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre e por meio de Jesus Cristo ela continua disponível a quem quer, a quem crer. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza e por isso não seremos abalados. Glória a Deus. Precisamos dizer nesta manhã que ser servo de Deus não é estar imune a batalhas. Ser servo de Deus não é estar imune a doenças, a enfermidades. Porque alguém pode pensar que porque é servo de Deus, ele nunca vai adoecer, ele nunca vai sofrer. Não é verdade. A Bíblia nos mostra de que Jó era um homem piedoso, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que sofreu. Perdeu seus filhos, seus bens, seus entes queridos, teve uma enfermidade profunda em sua pele, em seus ossos, em seu sangue, terminou passando por um momento difícil, mas que depois Deus lhe deu vitória. Temos o próprio exemplo de Jesus, que foi filho de Deus e é o filho de Deus, né? E passou momentos de privações aqui na terra. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Passou necessidades, certamente momentos muito difíceis, como filho de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo, que em Corinto ele faz uma relação, 1 Coríntios capítulo 11, salvo engano, ele faz uma relação de vários flagelos que sofreu. E o que é isso? Senão a prova de que um servo de Deus pode sim sofrer, mas isso não deve ser motivo nenhum para que ele desanime, porque apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Muito bem, o último subtópico desse ponto 2 fala sobre a onipotência de Deus. Vamos ler. O Salmos 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso, aquele que é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, Salmos 91:1, revela-nos um Deus que nos guarda, nos protege e nos livra do mal, Salmos 91:7. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Neste texto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Muito bem. Eu preciso dizer aqui algo. Quando Deus quer, Ele nos livra da fornalha. Mas quando Ele quer, Ele também nos livra na fornalha. Ele pode livrar da, mas também Ele pode querer nos livrar na. O texto do profeta Isaías diz assim o Senhor: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Observe que a expressão sempre repete: quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Veja que a expressão sempre é quando. Significa dizer que nós podemos, se Deus quiser assim permitir, passar por momentos turbulosos, ou turbulentos, talvez seja a melhor palavra. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se disso, de que há um Deus nos céus, de que a letra do papel não pode descrever, não dá para imaginar, não dá para comparar seu grande poder. Estamos já concluindo, nós temos aqui poucos minutos, mas eu acho que dá para pelo menos citar o último ponto dessa lição, que é o ponto 3, que fala sobre promessas e proteção. Está aí já na sua tela, vamos ler. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Uma promessa maravilhosa de que o Senhor Deus vence e vencerá de forma definitiva e plena contra todos os nossos inimigos. Vamos ganhar tempo, estamos quase concluindo. Nós vamos para o ponto 2, que fala sobre o subtópico 2, melhor. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Diz assim: hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmos 18 e 2. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, primeiro. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de nós, da nossa família. Descanse nesta manhã. Apesar das grandes tribulações e tempestades, o Senhor Deus está com as mãos poderosas sobre a tua vida.
Portanto, nesta ocasião eu te digo, descanse, tenha paz. Faça o que Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E aí sim, nós vamos agora para o último subtópico, que é o subtópico 3, que fala sobre a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente. Tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Neste sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmos 33, versos 6 e 9. Por isso, a promessa da proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmos 46, de 1 ao 5. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras e desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmos 33, verso 10 ao 12. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final desta lição maravilhosa. Queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por sua família. Nosso desejo é que a boa mão de Deus continue estendida sobre você, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre seus filhos, sobre a sua família. Queremos louvar a Deus porque mais um domingo Ele nos permitiu chegar aqui. Resta-nos agora agradecer, orando a Deus pela promessa, agradecendo também, né? Pela promessa da proteção divina. O Senhor Deus está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Receba essa palavra, levante a sua cabeça, prossiga. Talvez você esteja ferido, ferida, mas você não perdeu a batalha. O teu inimigo espiritual, ele é até astuto e poderoso, mas o teu Deus, o meu Deus, é bem maior do que ele e somos mais do que vencedores naquele que nos amou, a saber, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Convidar o professor Jonas, nosso amigo que está escalado pelo nosso pastor presidente, também pelo nosso superintendente, pastor Nadi Jacques, que nós agradecemos pela honra. Professor, nós vamos orar porque hoje comemora-se o dia da Bíblia, né? A Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, é o livro mais publicado do mundo, é o livro mais amado, mas também mais odiado e mais perseguido. Você que tem uma Bíblia na mão, agradeça a Deus, porque existem países que não podem ter esta escritura nas mãos. E hoje nós estamos. Não deixe de celebrar esse dia junto com a sua igreja, agradecendo a Deus por esta tão rica literatura, esse livro, essa bússola amada. Professor, vamos louvar a Deus agradecendo pela escola dominical e agradecendo pela palavra. Sim, Senhor, nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por tantas e milhares de nações, de famílias, de países, de cidades, de dezenas de nações, tribos, pessoas que foram alcançadas, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelas sociedades bíblicas, Senhor, espalhadas no mundo todo, que têm feito a impressão desse livro sagrado e feito chegar nas mãos de tantos, de tribos, de nações, de povos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pela revelação especial. Continua abençoando para que a Bíblia Sagrada alcance outros que ainda não têm seu idioma, em sua língua nativa. Senhor, nós te agradecemos pela Rede Brasil de Comunicação, te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família. Te agradecemos pela mesa da diretoria da nossa igreja, pela mesa da convenção, por cada ministro, cada presbítero, diácono, auxiliares, obreiros, cada dirigente de escola, professor, direção no geral. Continua nos abençoando ali na superintendência das escolas bíblicas dominicais. Receba, Senhor, nesta manhã toda a honra, glórias e louvores. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo
estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.